Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Judas. Vamos finalizar essa exposição. Judas do 17 até o 25. Judas. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos finalizar essa curta, mas incrível epístola. Lemos, pois, preste bem atenção, na verdade, na leitura da inerrante palavra do Senhor que nos diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Ó Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos a tua palavra, para que duas vezes, e tu, porém, vós, porém, na verdade, que Judas nos diz aqui, possa ser muito bem aplicado em nossa vida. Então, Deus, destapa os nossos ouvidos, destapa os nossos corações, ilumina a nossa mente, é o Santo Espírito de Deus, e em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui é a conclusão, tá certo, da Epístola de Judas, e como eu falei domingo passado, se você estava presente, o grosso, né, ou seja, o corpo, o hambúrguer da Epístola de Judas é falando sobre os ímpios, falando sobre como o fim deles é certo e doloroso, para que a igreja, então, saiba disso, até para alertá-los, e saiba disso para não imitá-los, para viver uma vida diferente daquilo. Bem, o que nós vemos aqui, você percebe, crianças, que agora Judas está falando com a igreja. E de uma maneira muito simples você vê isso, é quando ele fala, tanto no 17 como no 20, vós, porém. Ou seja, veja que ele está exatamente contrastando. Vós, porém, ou seja, agora ele está falando com aqueles irmãos em Cristo, para que eles tenham uma vida e comportamento diferente daquelas pessoas que ele falou ao longo de toda a sua epístola. Tá certo, crianças? E se você observar, crianças, tem dois pontos distintos nessa passagem, tá? Que está no versículo de 20, justamente de 20 a 21, e o final que eu quero aplicar para vocês. No 20 e 21, o que você vai ver é exatamente 4 características que um crente deve sempre ter, em toda e qualquer situação, criança. Então, se você perguntar assim, que características um crente deve ter? Não são apenas essas 4, tá certo? Mas essas 4 que aqui são distintas, é algo que um crente deve carregar para toda a vida, a saber, edificar na fé, orar no Espírito Santo, ser guardados no amor de Deus e esperar as misericórdias de Cristo Jesus. Então veja que Judas vai dizer 4 características que um crente deve ter, que isso é exatamente característica que o mundo não vai ter. Ele vai ter uma vida centrada em Deus e por causa disso ele não vai viver para si, mas para edificar e se conhecer cada vez nessa fé. Ele vai ter uma vida então que ele vai estar sempre em oração, porque a oração é um lembrete que ele é dependente. Ou seja, você quando pequeno, criança, só para você entender bem, você orava, e entenda bem a minha frase, todo dia seu pai e sua mãe, quando você chegava, disse, quero meu leite. Ou simplesmente quando você chorava para que sua mãe colocasse o peito e você mamasse. Isso era uma dependência que você tinha dos seus pais e da sua mãe.
que hoje, em algum grau, você ainda tem. Pai, me leva ali. Pai, me faz isso comigo. Então, a oração, criança, é um lembrete para que você tenha, desde essa sua idade até quando você for vovô, que nós somos dependentes do Senhor. Tá? Que nós somos guardados no amor, ou seja, que o amor é uma característica cristã para toda a vida que ele tem que ter para com o próximo e, acima de tudo, para com o Senhor. E depositar a esperança dele sempre em Deus e não em qualquer outra coisa. Para quê? E aí vem o segundo ponto, para que então essa doxologia, o que é uma doxologia, crianças? Sabe quando a gente canta aqui no final, quando o pastor impetra a bênção e fala, Deus Supremo, pronto. Aquilo é uma doxologia. É um canto de louvor a Deus por aquilo que ele é. Então na Bíblia você vai ter algumas doxologias. Aqui tem uma. E você vai ver, crianças, que aqui Judas exalta a Deus exatamente pelaquilo que ele faz na vida da igreja. E por aquilo que ele faz na vida da igreja é que ele merece o império, a majestade, o poder, desde ontem, hoje e para todo sempre. Ou seja, a doxologia nos lembra que para quem é o louvor da nossa vida. E aí, para mim, é fácil aplicar isso para, talvez até mais para os meninos aqui presentes. Né? Quando você joga uma partida do seu videogame favorito, seja uma partida de Fortnite, por exemplo, com qualquer um amigo seu, a sua tendência no final mas eu matei mais do que tu, né? Eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo, ou seja, de comparar os status e ver quem fez mais isso. Pois bem, você pode fazer muita coisa na sua vida, criança. Você pode morrer na história como um inventor do carro que voa. Nada se compara ao que Cristo fez na sua vida, porque só Ele fez o que era impossível. O carro que voa, se você não descobrir, alguém vai eventualmente descobrir. Mas só Cristo é capaz de de unir aquilo que o pecado separou. Então é por isso que a Ele sempre a honra, a glória e o louvor da nossa vida. Por isso que com Ele nada se compara, por isso a Ele sempre toda a glória e toda a honra. Para que desde cedo você possa fazer isso. E que Deus os abençoe. Irmãos, a conclusão aqui de Judas, você vê então que o corpo da carta esses são os que trazem dissidência no meio de vocês. O fim deles é horrível, a vida deles vai se estrepar, seja agora, seja no fim. Então, a partir do 17, você vê então um contraste. No fim da sua epístola, ele fala com a igreja. Vós, porém. Então, agora, você vê que claramente ele mudou o foco. Ele estava com um foco aqui, olhando para aqueles dissentidiosos que trazem problema no meio. Agora ele vai dizer, vós, porém. Então aqui ele está falando com a gente. Ele está falando com a igreja diretamente. Então veja que a primeira coisa que ele vai alertar ainda é na pegada de cuidado com os falsos mestres. Só que ele acrescenta algo. E aí foi interessante para mim perceber algo que sempre esteve na minha frente, mas eu digo, é mesmo. Veja o que Judas vai dizer. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, quando você lê Judas, como a gente viu aqui na exposição passada em particular, você vê que Judas ele era um conhecedor de escritos conhecidos da comunidade hebraica. Ele cita primeiro Enoque, tá certo? Ele cita o conflito ali de Miguel com o diabo. Textos esses que eram conhecidíssimos da cultura daquele tempo. Tá? Ou seja, hoje eu fui visitar a dona Luciana quando acabou a EBD, e aí ela, falando uma coisa do marido dela, falou assim, o Flávio, o marido dela, é o menino do dedo verde. Eu entendi a referência, por causa do paradidático que eu lia na infância do menino que tinha o dedo verde. Mas na hora eu vi no caso assim, acho que o Leozinho não entendeu. As meninas, então... Então é até difícil hoje na nossa sociedade eu falar de um livro ou alguma história que seja referência, que todo mundo conheça. Aquelas histórias os judeus conheciam bem. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Os apóstolos, eles não eram proporcionalmente tão conhecidos.
É isso que é uma coisa que sempre estava na minha frente, mas me chamou a atenção em Judas. Veja que ele não vai dizer como estava escrito, aí ele vai citar primeiro Enoque. Ele não. Ele cita como se fosse de cabeça. Mas quando ele vai alertar a igreja, para o que a igreja tem que guardar em mente, aí ele cita um grupo focado de 12 pessoas que transmitiram a palavra do Senhor. Vocês se lembrem, não é dessas histórias. Se lembrem do que os apóstolos, ou seja, ele está apontando para um grupo menor do ponto de vista histórico, talvez até, talvez não, com certeza irrelevante se comparado com os outros textos que eles conheciam, mas com uma diferença fundamental, inspirados pelo Senhor. E aí então ele repete basicamente o texto que nós lemos, 2 Pedro 3, que o apóstolo Paulo também alerta a igreja nisso, tá? Nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões, são estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, ele continua na sua toada de crítica aos falsos mestres, só que agora ele vai acrescentar. Isso aí já foi alertado há muito tempo, isso não é novo. Os apóstolos, aí em Pedro, você vai ver, os profetas já alertavam isso, que eles vão andar em nosso meio, que eles vão encarnecer, que eles vão andar segundo a inclinação das suas paixões, que eles vão procurar satisfazer a si mesmo mais do que a qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Fiquem atentos, isso não é novo, a gente não tem desculpa para cair no conto deles. Se a gente cai, é porque a gente não prestou atenção à palavra de Deus. Não tem. A gente tem que conhecer, feito aquele, né, que você deve ter visto várias vezes, aquele memezinho, né, daquele programa da Globo, Globo Repórter, quem são, de onde vêm, para onde andam, né? Pronto. Um crente deve saber como é o modus operandi dos falsos mestres, dos ímpios em nosso meio, dos que andam segundo as suas paixões. E é o que Judas faz bem aqui. Permita-me apenas ratificar uma coisa, que Judas ele é muito duro, e com razão, e a nossa tendência é aliviar. Quando Judas olha para essas pessoas, se já não tinha ficado claro no corpo da epístola, aqui ele bate o último prego do caixão. Quando ele vai dizer que não tem o Espírito. Veja que Judas não hesita em dizer que essas pessoas são ímpias. Elas estão no meio da igreja. Elas causam confusão no meio de nós. Mas elas não têm o Espírito do Senhor. Não há dúvida. Você poderia muito bem ter deduzido isso pela exposição passada, já que o fim deles é a punição eterna. Mas se isso já não foi claro o suficiente, aqui está. Não é, pastor, pode ser que. E aqui permita-me, não é nem fazer uma aplicação, mas apenas um comentário prático. Veja, irmãos, eu vou concordar com qualquer pessoa que chegar para mim e dizer assim, mas pastor, só quem sabe que é salvo é Deus. Eu concordo. Eu concordo. Em última análise, eu concordo. Mas por que então a Bíblia, como que Deus nos deu uma epístola inteira para que a gente possa observar, saber o comportamento de uma pessoa? Porque Judas poderia muito bem dizer assim, meus irmãos, só quem pode julgar é Deus. Você não pode julgar ninguém. Então aceite todo mundo no vosso meio e Deus os abençoe. E acabar a epístola. Mas ele escreve todo para dizer, olha, está vendo essas pessoas? Evite-as, enxote-as da igreja. Elas não têm o Espírito. Então isso é algo que pode ser até um pouco duro dizer isso, mas necessário. Quando nós vemos uma pessoa se comportando como um ímpio, andando como um ímpio, pensando como um ímpio, como é que ela tem que ser tratada? Não, ela pode ser um crente. Não, ela nasceu na igreja. Tudo bem. Mas como é que ela está se comportando agora? Como um ímpio. Como é que ela está andando agora? Como um ímpio. Como é que ela está falando agora? Como um ímpio. Então eu vou tratá-la como? Como alguém que pode ser salvo? Não. Eu vou tratá-la como um ímpio. Eu vou tratá-la como um ímpio. Para que ela se arrependa. E então possa acontecer com ela o que Judas vai dizer que Jesus fez com a igreja no final dessa epístola. Tá? Então, quando Judas diz isso, ele está sendo duro e é necessário. Essa dureza, ela é necessária no meio da igreja. Uma frase antiga
do, do John MacArthur, né, que assim, por muito tempo foi usado até para ser uma forma grosseira dentro da igreja, e porque tirado de contexto, mas ele vai dizer assim que a heresia dentro da igreja vem montada nos lombos da tolerância. A heresia na igreja é montada nos lombos da tolerância. A gente vai sendo tolerante, aí quando vê, meu amigo, vrá, tá? Então, nós vamos ver no final até dessa sessão que a gente tem que ter sim um grau de tolerância com pessoas que estão abaladas na fé, mas com um sentimento muito específico. Mas aqueles que mostram de viver uma vida sensual, viver para os próprios prazeres, Judas vai dizer, não tem os espíritos, não é para andar no nosso meio. E aí no 20, você vê de novo o vós porém, só que aqui não há mais alerta. Então, do 17 ao 19, o vós porém é mais um alerta, de uma epístola que é basicamente todo um alerta. E aí no 20, até o 23, na verdade, ele vai dar algumas características que um crente deve ter. Tá certo? No 20 ao 21, características gerais que um crente deve ter em toda e qualquer situação. E do 22 ao 23, características em particular para um grupo específico de pessoas. Tá? Então, do 20 ao 21, quais são as 4 características que Judas vai dizer que um crente deve ter? Tá? É apenas um detalhe, acho interessante como Judas ele chama os irmãos aqui de amados, tá certo? Que é uma maneira direta de expressar tanto o amor dele para com aquela igreja como o fato de eles serem amados do Senhor, tá? Então ele vai dizer o quê? No versículo 20, com a primeira característica, edificando-vos na vossa fé santíssima. Lembre-se de como ele abriu a epístola. Conclamo vocês a batalhar diligentemente pela fé, de uma vez por todas entregue aos santos. Então veja que a obrigação do crente é batalhar por essa fé constantemente, mas ao mesmo tempo que ele batalha, eu trago à memória o que aconteceu com Neemias, é numa mão com a espada batalhando e com a outra a pá levantando o muro. Ele não para. Ele não vai parar. O fronte da fé, irmãos, vai ser sempre atacado. Sempre atacado. Enquanto nós vivemos aqui, a nossa fé vai ser atacada. Ponto. A gente não vai ter um dia de paz. Essa guerra, a gente só vai parar de lutar literalmente na glória eterna. Literalmente. Então, enquanto a gente viver, enquanto a gente acordar, a gente vai ser tentado a viver pela nossa própria vida, pelas nossas próprias paixões. O tempo todo. A colocar a nossa esperança onde não deve. Então, ao mesmo tempo que a gente luta por isso, a gente tem que edificar cada vez mais essa fé. A conhecer cada vez mais, a trabalhar por ela, a torná-la ainda mais gloriosa. Entenda com isso, não que a gente vai acrescentar doutrinas a isso, que não há o que ser acrescentado. Nada. Mas mostrar as verdades básicas e simples do Evangelho à igreja hoje. Hoje a gente está num momento, infelizmente, em que a expressão precisamos evangelizar os crentes faz sentido. Então é o nosso papel, edificar na nossa fé santíssima, uma fé que foi dada aos santos, então a gente conhecer cada vez mais, ler bons livros, ler acima de tudo e decorar e viver ainda mais a palavra do Senhor, tá? Para que isso possa se edificar cada vez mais, até porque, irmãos, e aí permita-me essa breve ilustração para seguir para o próximo ponto. Deus permite isso nunca tenha acontecido com você. Mas volta e meia, quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um furacão, ou em qualquer lugar do mundo, um furacão que passa. Né? Ou recentemente, assim, alguns meses atrás, eu ouvi um relato de um homem que, quando teve aquelas pilhagens nos Estados Unidos, invadiram e destruíram a loja dele. Aí na entrevista, ele falou assim, o que me deixa triste é que essa loja pertenceu ao meu bisavô. Era um negócio de família, a gente nunca ficou rico por causa dela, mas era o que dava comida para a nossa família e bastou uma noite para ser destruído. Aí o que doía me ver esse vídeo, né, na voz desse homem falando, já um senhor, era que assim, rapaz, aquelas pessoas ali naquela noite,
elas não estavam pensando em nada disso. É fácil destruir essa loja, vamos destruir. Mas para quem construiu por anos e anos a fio, aquilo ali tem um valor dela. Não importa se é bilionário, se é bonito ou não. É dela. Foi algo que foi construído com esforço, suor, dinheiro, investimento, tempo, sacrifício. Veja, tudo isso que eu falei não se aplica à fé também? Então, porque o que a gente tem de mais precioso, deveria ter de mais precioso que a fé, porque a gente não vai batalhar e crescer cada vez mais ela. Porque quanto mais a gente valoriza exatamente aquilo que agora é nosso, a nossa fé em Cristo, meu amigo, isso aqui é meu. Eu vou batalhar por aquilo. Não vou deixar ninguém pilhar isso aqui, não. Eu não vou deixar ninguém invadir isso aqui, não, porque me foi dado. O grande ponto é que, infelizmente, a gente costuma aplicar aquele pensamento que é muito comum aqui no Brasil. Ah, foi de graça, é porque então não presta, né? Pode pilhar. E não foi. Foi nos dado a preço de sangue, ao preço da morte do nosso Salvador. Então, nada mais tem valor do que isso. Então, edifiquemos a nossa fé santífica. 2, orando no Espírito Santo. Ou seja, uma marca distinta do crente também é orar no Espírito Santo. Pastor, qual é a diferença? Ele está falando aqui em orar em línguas, ele está falando aqui em orar de joelhos, orar com a mão no peito. Não. É simplesmente não precisa repetir reza. Ou seja, que a sua oração, você entenda quem leva, por meio de quem você tem feito aquela oração. Que você entenda que aquele momento é um momento que é espiritual. Não é um mero checklist. Quando você vai dormir, eu acho, você faz um checklist, né? Assim, eu escovei o dente, eu tomei banho, eu fiz isso. Tá? E eu acredito, toda vez que eu digo isso, como eu sempre falo, alguém vai chegar na porta, nunca fiz isso, pastor. Deus abençoe sua alma. Mas eu acredito que em algum dia você deitou e disse assim, rapaz, eu não escovei o dente. Só que você já está debaixo da coberta, está chovendo lá fora. Aí você vai, rapaz, esse dente não vai cair até amanhã, não. Tá certo? É como eu falei, você vai dizer, eu levanto e escovo. E insisto, Deus o abençoe e permaneça assim. Exemplo e padrão dos fiéis. Mas alguns crentes mais fracos permanecem deitados na cama. Tá? Então, porque é automático. A gente prefere algo. Então, por isso que certa feita uma pessoa vai me falar, pastor, por isso que eu gosto de orar tomando banho. Aí eu disse isso para o irmão, eu disse, irmão, eu não posso dizer que tecnicamente o irmão está enganado ou errado. Mas me tira uma dúvida. Ali é um ambiente que o irmão entende que é um ambiente que é espiritual. Aí ele ficou olhando para mim. Como assim? Isso. Porque o fato de você estar orando na sua cabeça de uma forma mecânica, eu acredito que você está falando com Deus. Mas Judas, ele coloca para que você se lembre que as nossas orações não é simplesmente dirigindo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Você pode fazer isso, não tem nada de errado. Mas que você saiba o porquê e, acima de tudo, para quem você está orando. Orar não é você ligar o Bluetooth do seu carro em que você pode falar com seu filho, com seu marido, com sua esposa, a hora que você quiser, simplesmente porque você quer falar. Que você entenda que para você orar, um preço foi pago, um mediador existe, e que aquela oração é espiritual, que expressa a sua dependência para com o Senhor. Então, Judas, edifique sua fé, ore no Espírito. Terceira característica, guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, não é se guardar em qualquer amor, mas que você entenda, como ele vai pontuar mais embaixo, o que Deus fez por você, para que você seja guardado nisso. Nisso. Um amor como sendo uma característica dos crentes. Seja porque Deus transbordou, seja não, porque Deus transbordou isso na sua vida. Você pode, então, amar o próximo, pode amar outras pessoas como Ele nos ama. Quarta característica, esperando as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Veja, irmãos, esse ponto particular eu vou trabalhar nas aplicações melhor. Mas aqui ele está colocando direto o quê? A sua expectativa não é nessa vida, na próxima.
e aqui permita-me citar Calvino, né, que eu tenho lido no início desse ano, ele vai pontuar que um dos maiores, talvez o maior problema dos crentes, é exatamente que a gente não para refletir a eternidade. Não para, simplesmente não para. A eternidade não está nos nossos olhos, como orava Jonathan Edwards. Tá. Por quê? Como a gente não para refletir na eternidade do que a gente tem, para a gente, por exemplo, né, e aí vejo que Judas vai pontuar de forma muito direta, para a gente é mais importante saber aonde ou que escola os nossos filhos vão do que prepará-los para viver uma eternidade com a gente. A gente é muito mais focado, por exemplo, em pensar assim, que escola meu filho vai, porque eu quero dar a ele uma chance nessa vida. Todos nós, pais, já dissemos essa frase. Quer dar uma chance na vida para ele. Para ele ser um médico, advogado. Só que compare esses 18 anos, vai lá, com a eternidade. Não é um pisco. Não é um pisco. Não é porque não é um pisco. Só que a gente fica tão focado nisso, ao invés, por exemplo, na espiritualidade dos nossos filhos, que a gente prefere isso e vai dizer, a gente criou bons filhos, olha, ele é um bom médico, ele ajuda os pobres. Mas ele está na igreja, ele é salvo. Ah, não, veja bem. E a culpa, não, entenda, obviamente que tem sim a responsabilidade pessoal, não estou negando isso. Mas, ao mesmo tempo, é concomitante o aspecto de que a gente não cria os nossos filhos para dizer assim, eu quero que meu filho passe a eternidade ao meu lado com Cristo Jesus. Porque a gente não pensa na eternidade. Eu já vi pastores dizendo assim, eu crio meu filho para que ele tome conta de mim na minha velhice. Eu digo, que bom. Como eu já falei aqui algumas vezes, hoje eu crio as meninas, foi até um pouco tocante para mim, a Mônica, um dia desse, a Patrícia confundiu os avós, quando foi para Parnaíba, a gente estava na casa do vovô Josias. Aí ela falou, a gente vai para a casa do vovô Zeca. Aí eu digo, eita, problema. Aí a Mônica, de todas as pessoas, foi a Mônica que disse, não, a gente vai para a casa do vovô Josias, vovô Zeca a gente só vai conhecer no céu. Eu digo, pronto. Eu disse, amém. É isso aí mesmo, minha filha. Amém. Então, ou seja, criar os nossos filhos para que eles cresçam para isso. Então, o desafio com a Mônica, nesse sentido, nem começou ainda, meu amigo. A nossa esperança na eternidade. Não no agora, não no futuro próximo, na eternidade. E aí, então, veja que dar essas 4 características que são gerais, veja que Judas não contextualiza essas características, não pontuam a circunstância. No 22 e 23, essas características são pontuadas por um contexto. Certo? Então, 20 e 21, o crente tem que ter em todo momento. 22 e 23 é uma situação específica. Que situação? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, se ele fala de um cenário de falso mestre no meio da igreja, 1 ou 2, rapaz, será que isso aqui é verdade? Estou na dúvida disso aqui. Então Judas ele vai dizer, não coloque esses no mesmo barco daqueles. Não. Tenha misericórdia deles, compadeça-se deles. Compadeça-se deles. É por isso que se você faz isso, pare de imediato, né? Mas, quando você vai na internet debater, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp da família, escolha a sua plataforma de debate. Você percebe que aquelas pessoas, muitas delas, elas nem conhecem a verdade. Estão erradas em querer debater também? Estão. Mas ao invés de a gente ter misericórdia delas, meu amigo, eu vou na jugular. Vou na jugular dessas pessoas. Mostrar que aqui é o erro desse, o herege miserável. Mas tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia deles. Aí ele vai usar uma ilustração do Antigo Testamento, quando ele vai dizer, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto aos outros. Ou seja, ao invés de você criticar, ao invés de você pisar ainda mais para que a dúvida seja aumentada, não. Tire ele de lá. Mostre o erro, aponte para que ele saia daquela situação da vida dele. Para que ele possa ver a verdade em amor
em Cristo Jesus. Não afunde no fogo. Ao contrário, tira ele de lá. Agora, ele acrescenta algo. Ele vai dizer, sede também compassivos. E veja que interessante. Em temor. Tenha misericórdia em temor. Como é que se tem misericórdia em temor? Ou seja, como é que você aplica misericórdia, mas com medo de uma pessoa? Com medo, com temor no coração. Então, para Judas, aqui a ideia de temor não é que você vai fazer algo com medo, mas com cautela. Por quê? Porque você sabe que aquele pensamento que a pessoa tem é errado, mas ele pode contaminar você também. Judas, tenha temor no seu coração, vá com calma. E aí veja o exemplo que ele vai dar, detestando até a roupa contaminada pela carne. Veja, tudo que é comentarista que eu li vai dar a ilustração de que a ideia, de que aqui quando Judas diz isso, ele tem em mente o texto de Zacarias 3, o sacerdote Josué com a roupa suja diante do Senhor, que é inclusive o texto que baseia aquele livro, o sacerdote da roupa suja do Sproul. Tá? No livro do sacerdote da roupa suja, o sacerdote, ele cai na lama. Na história, e aqui como em Judas, a expressão que eles usam, ela é um pouquinho mais nojenta. Tá? A sujeira aqui é a sujeira como se fosse por causa de excremento. Sujeira mesmo de fezes. Tá? Ou seja, do mesmo jeito que você vai achar isso nojento, né? Eu me lembro de uma ilustração quando o Leozinho ainda muito pequeno, bebê, quase assim, 2, 3 anos. E aí estava aprendendo ainda a usar a cueca. Foi no seminário, nunca esqueci. Saiu correndo perto de mim assim, papai quer usar o banheiro. Eu já viu o que era. Eu levantei no colo, mas não deu tempo de chegar. Aí, quando chegou em casa, a Yane, oxe, cadê a cueca dele? Eu digo, joguei no fogo do esquecimento. Certo? Joguei, não aconteceu nada. Simplesmente apliquei Judas 23. Fui bíblico. Apliquei Judas 23. Tá certo? A roupa contaminada, deixa pra lá. Tá certo? Ou seja, mas é do mesmo jeito que aquilo ali é nojento, a gente não quer nem ficar perto. Judas vai dizer, é o mesmo temor que você tem que ter diante do pecado. Mesma coisa, mesmo nojo que você tem. Meu amigo, eu não quero me aproximar disso nem a pau. Pronto. Tem o mesmo raciocínio com o pecado. Mesmo raciocínio. Então, ou seja, hoje a gente bota máscara, os mais cautelosos botam máscara, esse face shield, quem trabalha na saúde, você vê lá, bota aquelas roupas de contaminação de cima a baixo. Tá certo? Pois bem, o crente é daquele jeito, com um escudo ainda mais na frente. Cristo Jesus e a fé nele. Tá? Por fim, na sua epístola, Judas, então, ele faz uma doxologia. Irmãos, olha, das doxologias bíblicas, a de Judas é a minha favorita, por um motivo. Veja como ele apresenta Deus aqui, com duas coisas. Ora, aquele que é poderoso para, vos guardar de tropeço. Isso que eu acho incrível. Ele disse, tem esperança naquele que é poderoso de guardar você de tropeçar. É óbvio que Judas está olhando para a sua figura maior, no aspecto de tropeço, na fé, de deslizes, de pecado. É óbvio que ele está olhando para isso, mas a figura de linguagem não deixa de ser interessante. Como é que a gente evita tropeçar? Na verdade, o tropeço, tradicionalmente, é por algo que você não viu, né? Uma corda, um chão molhado, um buraco, um brinquedo que você pisou em cima. É algo que você não viu, você não estava prestando atenção naquele... Caiu e sofreu as consequências. Judas vai dizer, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços, até disso que você não está nem prestando atenção, ele é capaz de lhe livrar. E 2, e é o mais bonito na minha opinião, para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Veja, ele não vai dizer no 23 justamente que o crente ele tem que temer o pecado como aquele que detesta a roupa contaminada pela carne. Por quê? Porque Ele, o Senhor, é que vai transformar você para que quando você se apresentar diante dEle, você esteja com a roupa oportuna, que são as roupas de justiça do nosso Senhor. É Ele que é poderoso para que justamente naquele dia você
tradicionalmente as mulheres, fique lá, rapaz, com que roupa eu vou para esse evento? Aí você olha lá para o seu guarda-roupa, não estão inventando com suas 15 roupas e vai dizer, eita que eu não tenho roupa para ir. Tem que comprar. Tudo bem. Todos nós vamos ser apresentados com as mesmas roupas diante do Senhor, porque é Ele que vai nos vestir. É Ele que vai nos purificar. É Ele que nos salva. E vamos ser apresentados diante do Senhor, puros, limpos e retos. E aí então Ele vai dizer, aí Ele começa então a orar, Ele vai dizer o que Ele fez. Aí Ele vai comentar, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Mas eu acredito e concordo quando vão dizer que doxologia, ela não foi feita para que você interprete cada palavra, cada frase aqui. Mas é um cântico que Judas termina glorificando a Deus à luz daquilo que ele é. Mas observe que no caso de Judas, dentro da temática da carta, quando você olha para a doxologia que nós lemos em Romanos 11, nós vamos cantar já já, Paulo termina assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Judas, ele pega no tema da carta e veja o que é que ele vai dizer do Senhor. Preste bem atenção no final. Glória, majestade, império, soberania. Todas as características de um César, de um rei, de um imperador, do que governa. Pertence a ele. Não pertence a nenhum mortal. Não pertence a nenhuma pessoa. Mas pertence ao único e verdadeiro Deus. A Ele, que governava antes quando não existia nada, que governa todas as coisas hoje e que governará amanhã. E a única resposta que a igreja, que a gente pode dar a isso, é a resposta que Judas dá. Amém. Amém. Então, irmãos, à luz disso, eu queria trazer duas aplicações. A primeira é, veja, irmãos, essas virtudes do versículo 20 e 21 são virtudes que o crente deve aplicar em todo momento da sua vida. Mas dessas 4 virtudes aqui pontuadas, eu queria trazer um destaque especial por um ponto. Veja. Quando o Judas vai dizer que a gente tem que ter esperança na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e aí, eu confesso que foi essa aplicação que eu refiz no meu sermão. Ou seja, quando eu estava pensando num jeito, e eu disse, não. Porque, tradicionalmente, nós falamos de esperança, e esse foi o meu primeiro esboço do sermão. Em que contexto? O contexto por que ele está agora. Ele está agora. Enfermos na nossa igreja, um irmão no hospital, um irmão que morreu, pessoas que têm que fazer cirurgia, o caos no Amazonas. Aí nesse momento vai dizer, pastor, a gente tem que ter esperança. Entenda, tá certo, tem que ter mesmo. A gente tem que olhar além dessas circunstâncias e ter a certeza que a gente tem um Senhor que toma conta da gente e continuará a tomar. Só que, observe que Judas, diferentemente de Pedro, por exemplo, em 1 Pedro, quando ele vai alertar para a situação de esperança, ele pontua os crentes em situação de perseguição. Para apurar o valor da fé, como ele vai dizer em 1 Pedro capítulo 1. Judas não. Judas ele não trabalha com o sentido que os crentes estavam sendo perseguidos. Poderiam estar? Poderiam. Mas Judas, em nenhum momento da carta dele, fala desse sentido de perigo de vida do ponto de vista pragmático. Mas do perigo espiritual, de cair nas falsas paixões, de ser igual aos falsos mestres, de sucumbir aos seus prazeres, de sucumbir aos seus amores. E é aqui onde eu quero conclamar a igreja a ter uma esperança em Cristo Jesus, a ter uma esperança na vida eterna, não apenas diante
dos problemas em que estamos, por exemplo. Não apenas diante das dificuldades que o mundo está enfrentando, que o Brasil está enfrentando, ou que você está esperando. Sabe por quê? Porque isso vem sem nem pedir. Vem sem nem pedir. E aí vem uma triste constatação. Você conhece pessoas que perderam a fé por causa de perseguições ou problemas? Aí você vai dizer, conheço. Mas aí permita-me uma segunda pergunta. São muitas ou são poucas? Eu ouso dizer, você vai dizer, poucas. A perseguição fez com que o problema, por perseguição aqui estou dizendo problema, o problema teve o efeito contrário. Aumentou foi a fé dela, aumentou foi a fé dele, deixou ele ainda mais firme, dentro da igreja, buscando o Senhor, orando, acordando cedo para ler a Bíblia, sem faltar à igreja, dando o dízimo. Agora, quantas pessoas você conhece que abandonaram a igreja, para usar a expressão de Paulo, que amaram o presente século? Quantas pessoas você conhece a igreja, que abandonaram a igreja, que abandonaram a fé, por causa de que está tudo bem, por causa de uma mulher, por causa de um homem, por causa de prazeres? Aí você vai dizer, pastor, um monte. Um monte. De pessoas que abandonaram a Deus, não foi por causa de perseguição, não foi porque a situação estava ruim, foi o oposto, foi porque estava tudo bom. Estava de vento em popa, estava trabalhando, namorado, tudo. Meu amigo, eu preciso de Deus para quê? Para quê? E é por isso, irmãos, que cada vez mais, o artifício que o mundo vai criar para com a gente é para que você se atenha ao agora. Ao agora. Tem um analista político norte-americano que eu sigo que o nomezinho dele no Twitter, né, do que fica embaixo, a bio dele no Twitter, é uma frase que muito acurada. Twitter não é vida real. Twitter não é vida real. Agora, você vai para o Twitter, vai para o Instagram, e eu fui pesquisar um pouco sobre isso, como eu não tenho essas redes sociais e não sou usuário, e cada vez mais estou convicto que um crente deveria abandonar esses negócios, mas aí fica para uma outra discussão e outro sermão. Tá? Uma coisa me chama a atenção, que me chamou a atenção lá atrás. Eu não sei qual foi a rede social agora, então permita-me ser genérico. Uma dessas redes sociais simplesmente disse que ia tirar a quantidade de likes que a pessoa podia ver. A confusão que foi. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Nesse período de pandemia, os atores norte-americanos, eles estavam entrando em depressão. Por quê? Porque eles não eram mais o foco. As pessoas não estavam olhando mais para série, seriado, mas para médico, cientista, não sei o quê, e tal. Ninguém estava olhando mais para esses caras. Eles perderam a relevância, eles começaram, para usar o coloquial, a entrar em parafuso. Aí a pessoa pega o Twitter dela, pega o Instagram dela e vai ver que 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas viram o vídeo, gostaram daquela foto, fizeram isso. Ela não vai se sentir amada, não? Ela não vai se sentir querida? Ela não vai se sentir alguém em meio à sociedade? É lógico que vai. Aí por que uma pessoa naquele momento vai dizer, eu vou pensar na eternidade para quê? Se 5.000, 10.000, 1 milhão de pessoas gostam do que eu estou fazendo? Eu vou pensar na eternidade? Eu lá preciso de Deus, rapaz. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Tenho 1 bilhão de visualizações no YouTube. Cada postagem minha tem 3.000, 5.000, 7.000 pessoas que gostam. Aí eu volto àquela frase desse analista. Aí a pessoa pensa que aquilo ali é a vida real dela. E fica nessa espiral. Por que ela vai pensar na eternidade? Por que ela vai pensar na eternidade se ela é amada por todo mundo naquele contexto? Por que ela vai pensar na eternidade? Não, a resposta ela não vai. Então, a frase de Judas para a gente ter esperança para a vida eterna se aplica muito mais aos nossos momentos de bonança do que os nossos momentos de perseguição.
Se aplica muito mais quando a gente é amado, querido, quando vai tudo bem, porque é ali que vem um golpe fatal. É ali que você vai dizer, eu preciso de Deus para quê? Eu tenho tudo a regalo, todo mundo gosta de mim. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho tudo. Para que eu preciso desse Deus? Eu quero que esse Deus literalmente se dane. Enquanto é a nossa alma que vai para a danação eterna. Alimentar a esperança na misericórdia de Cristo é independente da situação. Em momentos como esse que o Brasil está passando, ou o mundo está passando, por exemplo. Mas, em particular, quando a gente acha que a nossa vida é aqui, que o mundo real é só isso aqui. É só emprego, é só casamento, é só as perspectivas dessa vida. Que meditemos e criemos a expectativa lá. É lá, meus irmãos, é na eternidade que a gente vai passar mais tempo nessa vida. É lá que nós vamos... É uma coisa que a gente não para para pensar. Isso a gente aplica no seu sentido clichê. Ah, pastor, não tem problema que dure para sempre. Eu concordo. Mas porque eu estou olhando para a eternidade. Talvez o problema que você esteja passando hoje, ele não se resolva nessa vida. É o que é mais um motivo para a gente estar orando. Mas eu sei, se você está em Cristo, Deus vai guardá-lo no seu amor e esse problema vai passar. Aí o que me dói é quando eu vejo o que diz assim, ah, pastor, mas na glória não vale. Por quê? Por que não vale? Eu nunca entendi isso quando eu escuto isso de um crente. Por que não vale? Aí vem a pior parte. Ah, porque eu vou estar morto. Aí eu vou dizer, meu irmão, veja bem se é na glória que você vai estar. Porque se você vai estar morto, você não vai estar perto de mim, porque eu vou estar vivo na glória. E aí? Ah, pastor, o senhor me entendeu. Eu digo, infelizmente me entendi. E esse é o problema. Você acha que lá não é vida. Você acha que a glória é um castigo. É uma recompensa, é um prêmio de consolação. Vai lá. E não é. É lá que está o nosso tesouro. É lá que a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais problema. É lá que nós vamos ser um com o nosso Salvador. É lá que a gente não vai ter nenhuma preocupação com dinheiro, com bem-estar, porque tudo já nos foi preparado pelo nosso Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus. Por que então a nossa mente não fica presa lá, para que a gente crie esperança lá? Independente das circunstâncias, para que você vá para o Twitter, vá para o Instagram, vá para o Facebook, vá para onde for, diga, meu amigo, isso aqui não é o mundo real. O mundo real é a minha Jerusalém celeste, a qual eu estarei com Cristo Jesus lá. O que eu faço aqui é pela certeza de que eu sei aonde estou e sei aonde estarei. Essas virtudes que Judas vão dizer, elas são ainda mais necessárias em tempo de bonança. É quando sua vida vai de vento em popa. Então, se você está passando por um problema nessa noite, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus o ajude. E aumente ainda mais a esperança, que a eternidade lhe lembre que esse sofrimento tem fim, sim. Mas se você está bem, um emprego garantido, com dinheiro, na sua faculdade, casamento está bem, está tudo tranquilo, que a sua esperança não esteja nisso. Porque um dia isso pode cair e resvalar aos seus pés. E quando isso acontecer, e aí aquela pergunta que é feita até clichê pela sociedade, ela vai ser pertinente na sua vida. Cadê teu Deus agora? Cadê o teu Deus agora? Segunda aplicação e última, tá? Veja que a partir do momento que a gente sabe, então, aonde a nossa vida vai, a gente sabe quem conduz a nossa vida para lá. Eu não vou viver, então, para mim. Eu não vou viver para me agradar. Para receber afagos, para receber qualquer coisa. Mas eu vou viver para quem? Para que a minha vida seja uma doxologia. Para que a minha vida seja para glorificar a Deus. Para que minha vida seja como Judas vai aqui dizer. Ora, aquele que é poderoso para me guardar de tropeços.
Ninguém se prepara para tropeço. Quer dizer, ninguém olha para um lugar e diz assim, eu vou tropeçar ali. Ninguém, eu acredito, né? Ninguém, ao contrário. Você anda com toda a cautela do mundo para que você não caia. Judas vai dizer, pois aquele que é poderoso para te livrar de tropeços, e ainda mais, para te apresentar com exultação e imaculado diante da sua glória, ou seja, perfeito diante dele. Quem é que faz isso por você? Senão aquele que literalmente foi morto sem roupas, de forma, nessa perspectiva, né, inapropriada. O rei, sabe aquela expressão que a gente usa assim, o rei está nu, naquela historinha da nova roupa do rei? Pois é, no caso de Cristo é literal. O rei estava nu na cruz, para que eu e você tivéssemos sempre a roupa certa diante do Senhor. Não viva para se agradar. Esse é o segredo da destruição da sua alma. Quer se destruir? Viva para se agradar. Viva para os seus likes. Viva para receber afago do seu chefe. Viva para receber carinho da sua esposa, do seu marido. Viva para isso. Pronto. Essa é a receita. E escreva um livro. Como acabar com sua alma em 7 etapas. Pastor, que é isso? Estou lhe falando. E não sou eu, não. É Paulo. Lá em Romanos 1. E aqui eu não quero somar. Quando Paulo vai dizer o quê? A essas pessoas que Deus entregou suas próprias paixões, ou seja, é o que ela quer fazer. É pior que o inferno. É pior que... Você já conseguiu imaginar algo que é pior que o inferno? Nessa vida, é algo que talvez muitos de nós crentes estejamos fazendo nesse exato momento. Você entrou aqui na igreja pensando nisso. Como eu vou me agradar agora? O que é que eu quero? O que é que o meu coração deseja? Às vezes, até numa forma simples, aqui eu não quero pegar muito pesado não, onde você já entrou aqui pensando, rapaz, o que é que eu vou comer quando acabar a igreja hoje? De coisas simples como essa, as coisas do dia a dia, você viver para si é o segredo da sua destruição. Você viver achando que você é especial, que você é único, que Deus lhe deve algo, que Deus vai fazer isso com você, essa é a receita do fracasso, é a receita para que sua alma vá para a bancarrota. Qual é a única maneira de você lidar com isso? Que a sua vida seja uma doxologia, não a mim, mas a aquele que é poderoso de me livrar de tropeço, de me apresentar exultando glorioso, a ele império, honra, poder, antes, hoje e amanhã. É para ele que é a minha vida, é para ele que é meu agrado, é para ele que é o meu serviço, é para ele que são meus pensamentos, é para ele que são minhas ações, para Cristo Jesus, o único Senhor. Eu não mando em nada nessa vida, mas eu sou um servo. Alguém me perguntou uma vez, eu quero concluir com isso. Não sei se minha mãe está aqui para ela não ter um ataque cardíaco, mas lá vai. Se me perguntaram assim uma vez, pastor, você já pensou em fazer alguma tatuagem uma vez e só uma? E eu tenho medo de dizer isso para que ninguém tenha ideia e me mostrar depois. Então não faça isso, você vai estar errado. Mas foi quando eu li um conceito de João Calvino que me marcou para o resto da minha vida. Né? Que é o conceito de dead man walking, homem morto que anda. Ele vai dizer, um crente, o que ele tem que se olhar é exatamente como um dead man walking, como um homem morto que anda. Porque a partir do momento que ele entende isso, ele vai entender uma coisa, eu não tenho vontade que não seja a vontade do meu Senhor. Não a minha, mas a do meu Senhor. Porque eu, como homem morto que anda, eu não tenho vontade nessa vida. Mas a vontade daquele que me deu vida. Aí me perguntaram, pastor, o que você tatuado? Na sola do meu pé, que dizem que é altamente doloroso. DMW, Dead Man Walking. É isso que eu sou. É isso que eu devo ser. Um homem morto que anda. Para quê? Para que a minha vida seja para aquele que me deu vida nessa e para a eternidade. Para aquele que governa a minha vida antes de eu nascer, que governa enquanto eu vivo e que governará depois que eu morrer, porque eu estarei com ele, ao lado dele, governando sobre anjos, Cristo Jesus. É para ele a minha vida, a minha vontade e não para mim mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?